a espiritualidade amiga aqui presente, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, agradecendo principalmente pelo nosso dia, pelo alimento que nós tivemos oportunidade de consumir, pelo teto que nos abriga, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pela saúde do nosso corpo físico, e que possamos nessa noite aproveitar as energias que nos serão direcionadas, as palavras do nosso palestrante, que com certeza vai compartilhar conosco muito conhecimento, e que levemos conosco ao deixar essa casa tudo o que aqui recebemos, também com a intenção de compartilhar com aqueles que caminham conosco nessa estrada da vida encarnada. Que assim seja. Seu Luiz. Boa noite a todos. Meu livrinho está muito usado, então ele realmente precisa cuidado no manuseio. Essa coleção de livros, Fonte Viva, é uma coleção que eu refuto como uma das obras da doutrina espírita que atende aquilo que Jesus comentou quando ele nos disse que nos enviaria o Consolador. Ele foi muito claro, ele comentou que o Consolador nos consolaria, traria esperança e que esclareceria tudo o que ele houvera dito. E essa coleção Fonte Viva são 5 livros, um deles não é muito conhecido, que é Palavras de Vida Eterna, porque foi editado por outra editora, mas os 4 mais conhecidos, que são Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso e Vinha de Luz, esses são editados pela FEB e são muito conhecidos. Por que eu falo que esse livro ele atende de frente aquilo que Jesus nos fala sobre a vinda do Consolador? Porque Jesus disse: Ele vos esclarecerá tudo o que eu tenho dito. E esse livro, vocês vão ver, são 180 lições. Então é um livro muito fácil de se ler na cabeceira, e em cima de um versículo bíblico de uma linha, Emmanuel comenta 2 páginas. Então realmente ele esclarece tudo aquilo que está no Evangelho. Então é um livro que ele precisa ser estudado, e à medida que a gente reflete sobre tudo aquilo que está nesse livro, vocês vão ver um exemplo, a lição de hoje. Realmente nós aprendemos muita coisa, porque cada lição dessa é um manancial de informações, um manancial de luz. E a lição de hoje é a lição 173 do livro Pão Nosso, e essa lição ela é intitulada Como Testemunhar, e ela é baseada no versículo de Atos, capítulo 1, versículo 8, que é dito assim: Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. São palavras que Jesus proferiu e estão registradas em Atos. Eu acabei fechando aqui de... E aí, Emmanuel faz o seguinte comentário sobre esse versículo bíblico: realmente, Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores.
Não existe um passe de mágica, né? Ele é muito claro. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares com atribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Contudo, para desempenharmos a tarefa de representantes do Senhor na obra sublime de elevação, não basta o título externo com vistas à escola religiosa. Indispensável é a obtenção de bênçãos do alto, por intermédio da execução de nossos deveres, por mais difíceis e dolorosos. Até agora conhecemos a saciedade na terra, o poder de dominar, governar, recusar e ferir, de fácil acesso no campo da vida. Raras criaturas, porém, fazem por merecer de Jesus o poder celeste de obedecer ensinando, de amar construindo para o bem, de esperar trabalhando, de ajudar desinteressadamente. Sem a recepção de semelhantes recursos que nos identificam com o trabalhador divino e sem as possibilidades de refleti-lo para o próximo em espírito e verdade, através do nosso esforço constante de aplicação pessoal do Evangelho, podemos personificar excelentes pregadores, brilhantes literatos ou notáveis simpatizantes da doutrina cristã, mas não testemunhas dele. É uma lição para que a gente aprenda a refletir. Quando a gente estuda a história da evolução, né, de tudo aquilo que Deus nos trouxe, a primeira revelação de Moisés, ele veio, trouxe os 10 mandamentos e com aquela informação e com aquele princípio, né, das coisas espirituais, transformaram o judaísmo num ritual. Então se transformou em templos notáveis, em rituais, em formalismos, e até então que o próprio Moisés acrescentou muitas normas misturadas com as coisas que seriam de proveniência divina. E com a vinda de Jesus veio dar um salto nisso. Ele veio nos mostrar não aquele Deus que Moisés tinha implantado como um Deus guerreiro, um Deus que tinha preferência, né? A preferência sobre o povo judaico, que exterminava os inimigos daquela nação, um Deus raivoso, né? Um Deus assim que não se pode conceber, um Deus com tanto ódio, né? E com tanta preferência. E aí Jesus vem justamente em função da nossa evolução, ele vem nos ensinar algo diferente. Ele veio nos mostrar um Deus de amor. Veio nos mostrar uma coisa que nós já estávamos à altura de compreender. E o cristianismo, para quem estuda a história do cristianismo, até o ano 300 foi uma coisa fantástica. O cristianismo foi devagarinho, a passos lentos. Ela estava falando dos grupos de estudos, essa casa é nova, né? Vocês estão começando pelo livro dos Espíritos, depois vão fazer o estudo do livro dos Médiuns,
Se formar um grupo coeso, forma um grupo mediúnico. Devagar, porque a informação espírita, a gente não enfia a goela abaixo. A coisa não é ritualística, é uma coisa que tem que se pensar, refletir, absorver pelo entendimento. Tanto que Kardec fala a respeito da fé raciocinada, aquela fé que reflete, que absorve pelo entendimento, pela compreensão. Não é porque mandaram aceitassem. E o judaísmo, com todos aqueles rituais, Jesus teve um trabalho muito grande. O próprio Paulo, ele fazia um trabalho no sentido de que aqueles apóstolos não trouxessem do judaísmo aquele ranço da religião. Porque depois que você acostuma com esses rituais, é muito difícil você perder. Quem é que leu aqui aquele livro Paulo e Estevão? Então, tem bastante gente que vai entender o que eu estou falando. O Paulo e Estevão mostra exatamente essa briga dentro do cristianismo nascente para que aquele judaísmo rançoso não pudesse penetrar no cristianismo nascente, porque aqueles rituais tudo tinha que ser abolido, e Jesus então começa uma coisa nova, e até o ano 300 a religião cristã que é uma maravilha. Por quê? Porque esse convencimento se dava aos poucos, se dava de forma lenta, pela compreensão, pela persuasão. Então, o cristão se tornava cristão pelo entendimento que ele assimilava do cristianismo, e aquilo movia as suas ações. Então, era uma coisa lenta, uma coisa gradual, e não era uma coisa massiva. Esse convencimento vai se dando aos poucos, de pessoa a pessoa. E aí no ano 300 acontece uma coisa fantástica: os imperadores se tornaram cristãos. Imperador é político, gente. Vocês conhecem político? Aqui quase ninguém está acostumado com político, né? Mas político, ele tem uma visão diferente. Ele quer rapidez, agilidade. E aí os imperadores se encantaram com aquela mensagem cristã, porque realmente é linda. E pensaram, como políticos, que o cristianismo era uma coisa muito bonita e estava andando a passos lentos. Precisava ir mais ligeiro, precisava ter mais adeptos. Então, num decreto, eles determinam que todo cidadão romano deveria ser cristão. E o romanismo, que teve toda aquela influência do paganismo, veio de cabeça para dentro das igrejas. Só que as igrejas que evoluíam de forma gradual, com a adesão de adeptos aos pouquinhos, dava para absorver, para ensinar, para convencer, receberam aquela multidão dentro das igrejas. E aí tiveram um problema. Como é que nós vamos atender esse público? E aí foi crucial. Como eles não podiam agir como agiam para os cristãos que vinham, se tornavam cristãos aos poucos, lentamente, através da compreensão, eles tiveram que atender aquele novo público. Existe um livro espírita que se chama Memórias do Padre Germano. Alguém leu aqui? Esse livro tem uma frase fantástica. O Padre Germano diz assim: onde falta a inspiração, nada como um bom ritual. E foi o que a igreja fez. Para aquela massa, para atender aquela massa, ela introduziu na igreja os rituais pagãos, as séries, aquela produção em massa. E aquele cristianismo maravilhoso, lento, que era compreendido, passou
aquilo que nós conhecemos, convivemos 17 séculos com as religiões ritualistas. Gente, 1700 anos sentado nos bancos das igrejas, nós todos fomos influenciados. Nós acostumamos a assistir missas e cultos. Tinha um pastor, um sacerdote que era o contato com Deus, e o nosso negócio era à distância, uma relação semanal com a nossa consciência tranquila. Não precisávamos nos esforçar muito. A doutrina espírita é muito diferente. O espiritismo nos dá uma consciência. É muito difícil ser espírita. Eu tenho uma irmã, ela é muito inteligente. E eu sempre pensei assim, puxa vida, se ela se tornasse espírita, realmente com essa inteligência. E aí um dia eu coloquei nas mãos dela o livro Os Mensageiros. Ela pegou o livro, ela leu a primeira lição. Ela me devolveu o livro e disse assim, você acha que eu quero ficar louca? E ela tem razão. Ela não queria mudar. E naquela primeira lição ela sentiu que se ela adentrasse ao espiritismo, ela estava ferrada. Porque o espiritismo ia dizer que ela só faz coisa errada. E ela, através da sua consciência, ela iria desenvolver a consciência de que estava no caminho errado. E isso era uma fria. A vida dela ia se tornar um inferno. Então, muito honestamente, ela disse, você acha que eu quero ficar louca? Um belo dia, quando meu netinho nasceu, o penúltimo, o João, no dia que ele nasceu, ela foi operada de câncer no Rio de Janeiro. Sempre coloquei o nome dela nos grupos espíritas, e ela e o João completaram 13 anos agora. Quando o médico conversou comigo, que ele me falou do câncer dela, ele assim, olha, já estava em estado avançado, já tinha tido metástase, mas eu tenho casos desses que já dura mais do que 10 anos. Ela está durando 13, e está, né? Mas está difícil. Está difícil, a bichinha é dura de roer. Mas cada um de nós tem o seu tempo, Deus cuida dela. Mas o que eu estava comentando é que as igrejas nos acostumaram na plateia. No Espiritismo, eu vou lembrar uma frase dessa lição. Realmente Jesus é o Salvador do mundo, mas não libertará a terra do império do mal sem a contribuição daqueles que lhe procuram os recursos salvadores. Gente, somos nós. Nós não somos mais plateia. Eu não sou padre. Na doutrina não existe pastor, não existe padre. Eu sou um espírita que me esforçou para estudar, como eu estudei mais, eu estou procurando estimular o estudo entre as plateias. Nós não podemos nos acostumar a ser plateia. Nós temos que estudar a doutrina espírita, porque senão a gente vai se limitar a encontrar com as pessoas apresentarem as suas necessidades, e a gente diz assim, vai lá no centro espírita. O pessoal tem paura de centro espírita. Raríssimos entram no centro espírita. Hoje está bem melhor, mas ainda está distante do ideal, porque falaram tão mal da doutrina espírita, principalmente a igreja, os padres, que as pessoas até hoje têm medo. Eu dei um livro dos espíritos para minha nora quando eles casaram. Aí um dia tivemos
uma contrariedade, a primeira coisa que ela fez foi me devolver aquele livro dos Espíritos. Tira esse bicho daqui. É isso. Então nós não podemos nos iludir que as pessoas venham à casa espírita e estudem o espiritismo. Nós já somos difíceis de estudar. E nós temos a consciência, nós não somos mais plateia. Nós somos testemunhas do Cristo. Nós participamos desse trabalho que ele iniciou há 2000 anos atrás. E ele sabia que isso iria mudar. Ele previu que iriam destruir ou distorcer a palavra dele. E ele disse que o Consolador refazerá tudo aquilo que ele havia dito. Ele cantou a bola. Então nós fazemos parte desse serviço de salvação. E ele continua. O Divino Mestre, portanto, precisa de auxiliares, contribuições de prepostos e testemunhas em toda parte. Precisa de nós, de cabeça. Não dá para ser espírita assim pela beirada, de mansinho, de leve, porque essa doutrina nos fala a fundo. Nós que sabemos desse conteúdo, nós queremos passar esse conteúdo, nós temos que chamar a atenção das pessoas para que elas possam examinar esses livros, para ter essa satisfação que nós temos. É impraticável o aprimoramento das almas sem educação, e a educação exige legiões de cooperadores. Não dá para a gente ficar sentadinho, esperando o resultado. E aí ele nos passa como testemunhar. E ele sintetiza, são 4 pontos importantes. Obedecer ensinando. O que é obedecer ensinando? Obedecer não ensinando ou dando mau exemplo. Vocês lembram quando o jogador de futebol é substituído? Que ele fica brabo, chuta a latinha de cerveja, a lata d'água, não está contente com o técnico, não gosta de sair de campo. Ele não sabe obedecer. Como é que nós podemos obedecer ensinando? Quem lê o livro Paulo e Estevão vai entender o que eu estou falando. Aqueles primeiros cristãos que entravam na arena obedeciam a sua tarefa de dar o testemunho. E eles ensinaram até hoje, porque eles iam manso, sem fazer arruaça, sem demonstrar medo, para que os leões fizessem o serviço deles. E o Emmanuel relata lá, porque como aqueles espíritos eram missionários, vieram testemunhar, a sua elevação era tão grande que eles não precisavam passar pela prova de ser dilacerados pelos leões. E Emmanuel relata que eles já se despreendiam do corpo físico antes dos leões os alcançarem. Então eles obedeciam e nos serviram de ensinamento. Obedecer ensinando. A gente, quando obedece a Jesus, nós temos pessoas nos observando. E essa disciplina, esse ato de obedecer sem duvidar, sem questionar, é um ato que as pessoas observam e se impressionam. E a segunda parte que ele coloca é de amar construindo para o bem. Vocês lembram o que o Malco, o que o Pedro fez com o Malco? Que o Malco queria prender o Jesus e Pedro com a espada tirou a orelha do Malco. E Jesus curou a orelha,
Pedro estava defendendo. Pedro realmente amava Jesus, mas não é com espada que Jesus quer que nós defendamos. A vida de Jesus inteiro, jamais ele usou de qualquer recurso violento para se defender. E ele nos fala exatamente isso. Nós não podemos fazer o mesmo que fazem. Não é porque nós estamos defendendo o cristianismo que nós vamos pegar num revólver e sair atirando por aí. Isso é a arma de quem não só sabe usar a força. Nós não podemos nos defender com a força. Nós temos que amar, construindo para o bem, como aqueles primeiros cristãos que amavam e se deixavam imolar, porque aquela imagem ficou para sempre, mostrando o que era a fé naquilo que eles acreditavam. E a quarta, de esperar trabalhando. Não se para, se toca o serviço. Você aguarda que alguma coisa aconteça, você espera que a coisa melhore, mas trabalha. Toca o barco enquanto você está aguardando que haja uma solução. Não para, não desanima, não fique estagnado. Nós temos que nos mobilizar sempre. Não podemos parar. Trabalhar, esperar, trabalhando. E por último ele diz, de ajudar desinteressadamente. Em hipótese nenhuma, nós podemos ter um interesse por trás daquilo que nós fazemos. Numa casa espírita não pode haver interesse político. Nós não podemos fazer as coisas com segundas intenções. Nós temos que pura e simplesmente trabalhar. Nós não podemos trabalhar para agradar, para ficar conhecido, para ganharmos notoriedade, um interesse por trás daquilo que nós fazemos. Ajudar, porque aquela pessoa tem posses, e aí ela pode ajudar a nossa casa a melhorar. Trabalhar, ajudar e cooperar sempre, desinteressadamente. Cada vez que houver um interesse por trás das nossas ações, o nosso ato não é espontâneo. Existe alguma coisa por trás, e os espíritos leem. Alguns aqui encarnados podem não saber, podem não perceber, mas os espíritos percebem. Então, eram essas as palavras que eu queria reforçar, lembrando que nós espíritas temos uma tarefa diferente. A evolução de tudo isso que nós aprendemos depende muito de nós. E nós conhecemos o mecanismo como opera a espiritualidade. Você está lavando a louça e de repente te vem na cabeça, Maria, que saudade da Maria. Aí você, depois de lavar a louça, lá liga para Maria, oi Maria, foi Deus que te mandou. A Maria estava louca de saudade de você, queria falar com você. A Maria estava com um problemão e precisava falar com você. Não foi por acaso. Nós conhecemos o mecanismo. Você tem um anjo da guarda, a Maria também tem. A Maria estava necessitada de um contato. E ela gosta de você, e o anjo da guarda dela sabe. Ele vem aqui dar um toque no teu, diz assim, faz ela lembrar da Maria. E o teu anjo da guarda projeta a imagem da Maria, você capta, que saudade da Maria. Gente,
não existe acaso. Nós somos influenciados. Kardec disse que nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Quando alguém precisa de ajuda, os espíritos se mobilizam e nos fazem caminhar naquela direção. Nós temos que nos tornar, o que é que Jesus quis dizer? Brilhe a vossa luz entre os homens. Que nós possamos irradiar de forma para que nós possamos ser utilizados pela espiritualidade em benefício de alguma obra, de alguma pessoa, de alguma mobilização. E isso somos todos nós. E a partir do momento que você se inteira disso, que você entra nessa faixa, que você faz brilhar a sua luz, você é uma ferramenta de Deus na terra. O cara não precisa vir no centro espírita para ser orientado, para ser tocado. Ele encosta em você e diz assim, eu estou tão... No elevador do meu prédio, as minhas filhas já fazem assim, pai, como se é metido, pai. Porque as pessoas, você olha, você já observa, a pessoa está triste. Você não está legal, o que está se passando? Aí você vai ver, tem um drama por trás daquilo. E você pode ajudar. Uma palavra, com o livro espírita. Gente, tem PDF agora. Eu prometo que essa história só vou contar numa outra ocasião que eu vier aqui. Mas eu só vou contar assim, de relance. Vocês conhecem o BlaBlaCar? Quem conhece? Algumas pessoas. É um site de carona. Eu vou fazer até propaganda do BlaBlaCar. Pode, né? O BlaBlaCar é um site de carona. Para vocês terem uma ideia, uma passagem daqui para Campinas custa uns 35, mais ou menos. Num carro do BlaBlaCar, você paga 16, 17. E aí você pode escolher o horário que você quiser. Ele vai te deixar na rodoviária de Campinas. Eu sou embaixador do BlaBlaCar. Eu já peguei carona através. O que eu falei de espiritismo não está no gibi. Eu só tiro nota 5. É tudo 5, porque o pessoal fica encantado. Quem é que não tem dúvida sobre o espiritismo? E aí um dia eu fui a Santana do Parnaíba. Em Santana do Parnaíba tinha uma passageira aqui para Piracicaba. Essa passageira nada mais era do que uma moça que trabalha ali no Genaro. Vocês conhecem, já ouviram falar do Genaro? Genaro é a casa noturna mais famosa de Piracicaba. Essa moça entrou no BlaBlaCar de um espírita. Um dia eu conto para vocês essa história. Que aí é outra história. Dá para contar? Já, tem até as 9. Ah, tá. Então vou contar a história no BlaBlaCar. Primeiro caso, você no BlaBlaCar tem que ser esperto. Por quê? Porque é gente desconhecida. Então você é avaliado. Então quando você pega os passageiros, você tem que ficar atento, porque tem gente que é a primeira viagem. E o que acontece quando uma pessoa está com má intenção com você? Ela procura te tirar do teu ambiente e levar para o ambiente dela, se ela quiser te assaltar. Então essa moça, quando eu saí do centro espírita, que eu fui lá fazer uma palestra, aí quando eu saí do centro espírita, tinha um recado dela para mim. Olha, eu tive que passar no shopping, e era a primeira viagem dela. Eu tive que parar no shopping, então se você puder passar no shopping. Aí eu pensei, opa, vou cair fora. Porque já pensei, Deus, tá, essa aí é suspeita, né? Aí já ia desistir, quando eu olho para o retrovisor, vem aquele mulherão lá, puxando 2 malas, né? Aí eu disse, deve ser ela. E não deu outra, era a própria. Eu disse, resolveu vir? Ela disse, eu vi que era a minha primeira viagem, eu fiquei pensando que você podia ficar desconfiado, então eu resolvi não passar no shopping. E aí ela veio. O que o senhor estava fazendo aí? Eu vim fazer uma palestra, que é um centro espírita. Sobre o que o senhor falou? Sobre o tesouro que a traça não rói.
O senhor podia falar para mim? Claro, não tem problema. Uma palestra que eu fiz em 45 minutos, tive 1h30 para falar para ela. Então, olhem e digam se há ou não há interferência espiritual. A moça é um crânio, mulher preparada, inteligente. Eu fiz ela baixar a Fonte Viva, em PDF, fiz ela ler uma lição do Emmanuel, e ela interpretou o que o Emmanuel falou em relação ao texto bíblico. E eu assim, o que você achou do comentário do Emmanuel? Ela assim, não, é pertinente, realmente tem tudo a ver. Aí, fiz ela baixar. Quem é que conhece aqui a União Rádio Web? A União Rádio Web é um site, já vou emendar outra história, tá? É um site que nós temos, que divulga o Espiritismo 24 horas no ar. No dia que nós fundamos a União Rádio Web, tinham vários amigos nossos, o Ramon conhece o principal, que é o Serginho. O Serginho tinha um sobrinho dele que estava passando as férias aqui no Brasil. Sabe de onde é que esse moleque? Da Apple. Naquela semana que ele ficou aqui, ele desenvolveu o nosso aplicativo em uma semana. Sabe quanto custa um aplicativo desse? 15 pau. Ele fez na faixa. Não é escandaloso? A coisa, olha, mas eu vou continuar aqui na história da moça. Aí, ela baixou esse aplicativo, então já tinha duas coisas interessantes para ela continuar a ler. Quando chegou na metade do caminho, tinha um desastre na pista de lá. A pista do lado tinha 2 corpos no asfalto. Eu falei para ela, agora que você já aprendeu bastante coisa, vamos fazer uma prece por esses 2 espíritos que desencarnaram? Aí ela assim, vamos. Aí eu fiz a prece, ela acompanhou, fizemos a prece por aqueles 2 espíritos. Aí ela se sentiu à vontade. Aí ela disse assim, eu sou uma menina de programa. Aí eu disse assim, escuta, isso aí não te dá uma certa peso na consciência? Saber que os maridos das mulheres estão em casa? Ela assim, não, no começo eu fiquei encanada, mas depois eu desencanei, porque eu não vou procurar ninguém, eles é que vão lá. O raciocínio dela procede. Ela disse, eu não vou buscar ninguém em casa, eu fico lá, eles é que vão lá. E aí então continuamos o papo. E ela comentou que nunca tinha escutado aquilo que ela tinha ouvido. Aí eu perguntei assim para ela, o que você preferiria? Que eu tivesse te convidado para ir para um motel ou esse papo que rolou entre nós? Ela disse, não, esse papo, porque eu nunca tinha escutado disso. Ela nunca tinha ouvido sobre o Evangelho. Ela nunca tinha escutado o tesouro que a traça não rói. Ela nunca tinha percebido aquelas coisas, mas aquilo ficou. Aquilo marcou. Então, é um espírito. Depois, quando chegou aqui, que ela me deu o endereço, né? Essas moças de cidades do interior não são conhecidas aqui em Piracicaba. Então, isso é muito comum. É menina que vem de lá para cá, para Piracicaba, é menina de Piracicaba que vai lá para o Nordeste. Então, elas, o importante é que elas façam isso e não ninguém as conheça. E ela teve o contato com o Evangelho. Ela assistiu uma palestra do Tesouro que a Traça não rói, de mais de 1 hora, quando no Centro Espírita eu falei só 45 minutos. Eu pergunto para vocês, foi um acaso? Foi acaso? Gente, esse moleque da Apple que fez o nosso aplicativo foi acaso? Nós costumamos falar, a espiritualidade age escancaradamente. Em que eu me colaborei? Em que eu contribuí? O fato de eu ler, o fato de eu refletir, o fato de estudar o Evangelho, os espíritos pensaram, peraí, deixa eu botar essa menina dentro desse carro.
Eu não sei o que os espíritos fizeram para encaixar essa menina no meu carro, mas um dia eu vou ficar sabendo. E devem ter feito um malabarismo danado. Os nossos passos são estudados, gente. Os nossos passos são estudados. Se você dinamiza o seu potencial, Jesus não falou à toa, brilhe a vossa luz. Quando você brilha a vossa luz, eles te utilizam. Uma vez um cara disse assim para mim, me falaram que entrar para o espiritismo é arranjar problema. Ele tinha razão. É verdade. Porque você é utilizado para ser direcionado para os problemas. Com uma diferença. Você não vai sozinho. Você vai muito acompanhado. E você tem que aprender a lidar com a espiritualidade nesse sentido. Eu fiz capelania aqui em Piracicaba, na Unimed, durante 4 anos. E nós éramos em 4. Eram 3 senhoras. E no carnaval, o que acontece? As empresas não trabalham. Então os maridos ficam em casa. As 3 não puderam ir. Eu fui sozinho. Aí, como eu sabia que estava sozinho, os homens, né? Aí quando eu entrei no hospital, eu digo assim, vocês se virem, eu estou sozinho. E não deu outra. Quando entrou na parte infantil, peguei 2 casos, mas assim, cabeludos. E o que aconteceu? Eu disse assim, meu Deus do céu, os bichos estão dando uns tapas na minha cabeça. Está vendo que você não está sozinho, cara? Você nunca esteve sozinho. Eu fui dar um passe numa menina, a menina, magrelinha, assim, devia ter uns 13 anos. A mãe estava do lado e a enfermeira tentando pegar a veia. Aí então, ela assim com aquela cara de aflição. E eu falei para elas, fiquem tranquilas que eu só vou dar um passe nela. Botei a mão para dar o passe, daqui a pouco a menina dormiu. A menina dormiu, a enfermeira e a mãe com os olhos arregalados para mim. Eu digo assim, não, fica tranquilo, está tudo em ordem. Eles agem, eles só precisam do nosso fluido. E quando você está lá de boa vontade, desinteressadamente, você é um mecanismo e eles te utilizam. Quanto eles utilizam as mulheres que são procuradas por aquelas que estão com problema, né? E vêm em busca do socorro. Nós precisamos nos municiar. Isso aqui, essa coleção, é uma maravilha. Tem 180 lições cada livro. Se você ler as 5, dá quase 1000 lições. Vocês sabem qual é a diferença da intuição e da inspiração? A inspiração vem de fora, a intuição vem de dentro. Tudo que se arquiva mais o teu passado é matéria-prima para a intuição. Esses livros, na leitura, na cabeceira, é tudo coisa que você joga para dentro de você, refletindo, pensando, analisando sobre o que o livro diz. Assimila. Tudo é matéria-prima para intuições futuras. Muito obrigado pela atenção. Esse centro aqui é uma beleza, porque a gente recebe uma carga tão gostosa, né, de lá, e que nós possamos retornar aos nossos lares com muita saúde e muita paz. E principalmente, né, com a consciência da responsabilidade que espera a todos nós. Obrigado pela atenção. Viram só o que ele disse, que a energia da casa é boa? Nós que tornamos essa energia boa, né? A nossa união, a nossa conexão, o que a gente traz no nosso coração é que faz com que nós nos sintamos tão bem aqui dentro, né? Que nós todos
tenhamos aprendido as lições, né, que o Sr. Luiz trouxe para nós essa noite, principalmente no sentido da nossa movimentação, né? Nós precisamos, nós que frequentamos casas espíritas, que estudamos, precisamos nos conscientizar o mais rápido possível que nós temos que sair dos bancos da assistência e trabalhar. E quando eu falo trabalhar, não é trabalhar nas casas espíritas somente. Cada um de nós tem inúmeras oportunidades. Trabalhar no bem, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que a gente encontra no elevador, no táxi, no ônibus, enfim, nos movimentarmos, porque é para isso que a gente está aqui. A espiritualidade nos utiliza como instrumentos. Nós somos, né, agora os enviados do Cristo. Temos que parar de atribuir tudo aos espíritos desencarnados e aproveitar o tempo que temos aqui para dar o melhor de nós e fazer o melhor que nós pudermos também. Muito obrigada, Sr. Luiz. Uma coisa que eu esqueci. Por favor, tudo seu. Dia 17 de abril é o dia de Allan Kardec, e aqui a Câmara Municipal, eles promovem, né, um encontro espírita. Então os espíritas se reúnem lá. Tem sido uma vergonha o que a gente vê na plateia. Casa vazia. Casa vazia. Então você, um evento espírita, né, que os espíritas estão se confraternizando e nós não vamos. Então, se vocês pudessem se mobilizar para o próximo dia 17 de abril, é uma quarta-feira, suspende o curso, tá? Com prazer, sem problema. Tudo é estudo. Nós vamos se ver lá, tá bom? Obrigado. Está vendo, gente? A gente precisa realmente engrossar as fileiras do Espiritismo, demonstrar que a gente tem união e o que a gente quer fazer. Porque quando, para fazer um evento como esse, não aparece ninguém. Agora, vamos fazer um churrasco. Né? Pode estar chovendo, pode estar acontecendo o que for, está todo mundo lá, né, com o seu kit churrasco, com o seu cooler na mão, e vamos que vamos. Então vamos procurar alimentar a nossa espiritualidade, né? Os churrascos são ótimos também, né? Eu adoro, né? Mas tem tempo para tudo nessa vida, né? Então muito obrigado, Sr. Luiz, pela lição da noite, viu? Nós vamos passar agora a segunda parte do trabalho, né, que é a fluidoterapia. Aqueles que desejarem podem aguardar sentados, o Flávio irá conduzi-los até a câmara, mas antes vamos então fazer a nossa prece, né, para podermos passar essa parte do trabalho. Pai de amor, bondade e misericórdia, Jesus nosso mestre, espiritualidade amiga aqui presente, o nosso mais sincero agradecimento pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de luz, pela oportunidade de recebermos essas instruções deixadas por Jesus como exemplo, como norte para a nossa caminhada e transmitidas para nós hoje através do nosso palestrante. O nosso agradecimento por podermos professar a nossa fé de maneira livre, de podermos fazer as nossas escolhas. O nosso agradecimento ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, como quisermos chamá-lo, como quisermos dar nome a esse espírito que se prontificou a nos acompanhar nessa caminhada, buscando nos amparar, nos orientar, nos aconselhar. Nosso agradecimento à equipe espiritual deste centro, que tem conduzido os nossos passos, que tem nos motivado, que tem nos influenciado de maneira positiva, mesmo nos momentos mais difíceis, e sempre mostrado que podemos continuar adiante, pois estamos sendo amparados, porque existe um ideal maior e que todos nós unidos poderemos alcançar. Que Jesus, nosso Mestre, nos envolva com sua luz hoje e sempre, e que mais do que isso nós possamos ser luzes na vida das pessoas que caminham conosco. Que assim seja.